Exercício 4. Encontre os valores máximo e mínimo da função f de x, y, z igual a x2 mais y2 mais z2, sujeito às restrições z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e z igual x mais y mais 1. Bom, observe que essa função, eu preciso encontrar seus valores de máximo e mínimo, só que ela está sujeito a duas restrições, né? Então, isso é um problema que eu devo resolver utilizando os multiplicadores de Lagrange. Bom, vamos utilizar a estratégia de resolução para os multiplicadores de Lagrange com a função objetivo. Nesse problema, a minha função objetivo é a função f de x, y, igual a x2 mais y2 mais z2. E as minhas funções de restrição, uma eu chamei de g de xy, e ela é menos x2 menos y2 mais z2 igual a zero. A outra restrição eu chamei de h de xyz, que ela é x mais y menos z mais 1 igual a zero. Observe que essas funções, elas foram buscadas, né, a partir dessas condições que o meu problema me deu, né? Então, observe que a primeira, eu peguei o meu z ao quadrado, passei o menos x2 para um lado, passei o menos y2 para o outro lado, isso aqui é igual a zero, e chamei isso aqui de g. Por outro lado, peguei a segunda condição, e observe que x mais y mais 1 menos z é igual a zero, e eu chamei isso de h, tá? Então, esses dados foram tirados do enunciado do meu problema. Ok. Então, uma coisa que eu vou precisar para utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange é das derivadas parciais das funções f, g e h. Por quê? Porque como esse meu problema ele envolve duas restrições, eu preciso lembrar do seguinte, que os multiplicadores de Lagrange, eu vou precisar do gradiente da f, e ele vai ser igual a um certo lambda vezes o gradiente da g, mais um certo mi vezes o gradiente de h. Além disso, preciso levar em conta as restrições g igual a zero e h igual a zero. Então, observe que é necessário obter as derivadas parciais de f, as derivadas parciais de g e as derivadas parciais de h. Então, a derivada parcial de f com relação a x é 2x, a derivada parcial de f com relação a y é 2y, a derivada parcial de f com relação a z é 2z. A derivada parcial de g com relação a x dá menos 2x, a derivada parcial de g com relação a y dá menos 2y, e a derivada parcial de g com relação a z dá 2z. Bom, falta calcular a derivada parcial de h, e observe que a derivada parcial de h com relação a x é igual à derivada parcial de h com relação a y, que é igual a 1, e a derivada parcial de h com relação a z é igual a menos 1. Bom, com isso, nós montamos um sistema, né? Esse sistema, ele envolve as variáveis x, y, z, lambda e mi. Então, observe que, utilizando os multiplicadores de Lagrange, ou seja, o gradiente de f, é igual a um lambda vezes o gradiente de g, somado com um certo mi vezes o gradiente de h, usando a restrição na condição de que g é igual a zero e h é igual a zero, eu chego nesse meu sistema. Então, observe que eu tenho 5 equações, elas envolvem as variáveis x, y, z, lambda e mi, e eu preciso de algumas manipulações para resolver esse meu sistema. Bom, o que é que eu pensei? A princípio, eu pensei no seguinte, eu vou pegar essa expressão 5, vou subtrair da expressão 6, e eu vou eliminar esse mi. E vamos ver o que é que a gente consegue com isso. Bom, de 5 e 6, temos que 2 vezes x menos y, vezes 1 mais y é igual a zero. Bom, produto de dois números dando zero, quer dizer que ou x é igual a y, ou lambda é igual a menos 1. Tá? Tem essas duas condições. Então, vou começar assim. Se lambda
for diferente de menos 1, então o x vai ter que ser igual ao y. Substituindo isso na expressão 9, nós temos que z vai ser igual a 2x mais 1. Substituindo em 8, temos que 2x ao quadrado mais 4x é igual 2x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a 0. Resolvendo, temos que x vai ser igual a menos 1, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Pega esse valor de x, substitui em z, e você vai encontrar que z é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 2. Bom, como x é igual a y, então o x vai ser igual ao y, que vai ser igual a menos 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Como z é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 2, temos que os possíveis pontos são esse ponto P1, que é o ponto menos 1 menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 menos raiz de 2. O P2, ele é igual a menos 1 mais raiz de 2 sobre 2, menos 1 mais raiz de 2 sobre 2, menos 1 mais raiz de 2. Então, como solução do nosso sisteminha, encontramos esses dois pontos. Bom, e se lambda for igual a menos 1? Então, se lambda for igual a menos 1, substituindo isso em 7, nós obtemos que o mi terá que ser igual a 0. De 5 e 6, vamos chegar que o x tem que ser igual a y, que é igual a 0. Ora, se x é igual a y, que é igual a 0, ao substituir isso em 8, eu chego que z é igual a 0. Guarda esse resultado. Por outro lado, substituindo x igual a y igual a 0 em 9, nós chegamos que z tem que ser igual a 1. Opa, absurdo, né? Por um lado, z tem que ser igual a 0, por outro, z igual a 1. Portanto, o lambda não pode ser igual a menos 1, ele tem que ser diferente de menos 1, tá? Ok. Então, nós agora temos esses dois pontos que nós descobrimos ao resolver o sistema advindo dos multiplicadores de Lagrange, e aplicando a nossa f nesses pontos, eu tenho que f aplicado em P1, isso dá 6 mais 4 raiz de 2. Aplicando f em P2, eu tenho que ser igual a 6 menos 4 raiz de 2. Então, observe que o valor mínimo de f é igual a 6 menos 4 raiz de 2, e isso acontece no ponto P2. E o valor máximo de f, ele é igual a 6 mais 4 raiz de 2. E isso acontece no ponto P1. Lógico que isso sujeito às restrições que o problema nos forneceu.